Gente, começando aqui mais um episódio do Ser Desnecessário é um Ato de Amor. Eu, Gabi Santana, Eu, Lina linda Valéria. Valéria. E a gente está com uma convidada muito especial. Beth, um prazer te ter aqui com a gente hoje. E eu vou só contar um pouco como que a gente convidou a Beth naquela boa e velha cara de pau. A Lina, né, a gente tem um trabalho, a Lina tem um livro dela, Pais Desnecessários, Filhos Independentes, esse é o livro. E ela tem esse hábito de mandar para pessoas que a gente admira a Sim. trajetória, que a gente vê sinergia, que a gente vê conexão, e falam assim: "Você gostaria de receber um livro nosso?" E a Beth foi um amor, falou: "Claro, manda aqui para casa". E a gente mandou, e a gente vem todo mês para cá, a Lina mora em Minas, veio para cá e eu falei: "Lina, vamos chamar a Beth para participar do nosso podcast? Acho que tem tudo a ver". E cá estamos. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Beth. É uma honra para mim estar aqui com vocês, né. Como eu já disse, eu aceito pouquíssimos convites para Ó que podcast, honra. mas quando eu vi o livro, eu falei: "É exatamente o que eu penso, o ponto mais o auge da maternidade é você se transformar em uma mãe desnecessária". Aí bateu. Eu falei: Ai, que "Eu vou". sensacional. Meu amiga. E é isso que a gente vai falar aqui, um pouco de tudo, mas antes eu quero dar aqui um belo do currículo da dona Beth Monteiro, que para quem não conhece, ela é eu vou ler, tá gente, porque tá escrito aqui, pedagoga, é muita coisa, muita credencial, especializada em psicopedagogia, formada psicóloga, estudou, trabalhou, criou uma família, 4 filhos, 6 netos. Hoje ela atende ainda em consultório particular numa cidade muito melhor que São Paulo, e a crianças, né, adolescentes e adultos também. E escreveu apenas 6 livros, né, Avós e Sogras, Cadê o pai dessa criança? Que eu amo esse título, Viver Melhor em Família, Criando Adolescentes em Tempos Difíceis, que a gente vai falar bastante sobre isso aqui, e A Culpa é da Mãe, que também vamos falar aqui, porque esse negócio de culpa e mãe é um negócio E maravilhoso. faltou aí o criando filhos em Criando tempos filhos. difíceis, que é até 7 anos, depois Sim, vem o criando adolescentes, né. perfeito. É, gente, é muito livro. A lista é infinita aqui, viu. Mas é isso, é uma honra, é isso que eu falo, assim, a gente também no backstage estava falando aqui agora, o tanto que é importante a gente ter pessoas que têm credenciais, que têm realmente especialização, para estar falando do tema de forma Experiência de séria, verdade, né, né. Gabi? Porque hoje a gente vê muita gente aí que eu acho, boa, explodiu. E aqui o foco é a gente trazer pessoas, óbvio, mães reais, casos reais, cada vez a gente vai explorar, mas também trazer aqui as nossas referências. Então, de novo, Beth, um prazer e a gente vai começar. Então, eu queria começar com algumas Deixa eu só perguntinhas. Ai, claro, por favor, eu ela falo empolgou, Beth, muito. tá vendo, a gente empolgou com a sua presença. Mas é só para falar o quanto a gente está feliz, estou muito honrada de estar eu te admiro muito, sigo o seu trabalho. Eu falo, a gente estava conversando aqui antes, né, um Sim. pouquinho, o quanto faz diferença você ter uma vida com propósito, aonde você leva a sua experiência para fazer diferença na vida dos outros. E a sua trajetória, a sua experiência faz muito isso. Então, estou muito feliz com a sua presença. Obrigada, Lina. Obrigada pela generosidade de estar aqui com a gente. Eu espero que esse seja só o primeiro dos nossos encontros, das nossas conversas. É uma honra estar aqui com vocês, viu. Muito obrigada. Imagina, e agora vou eu aqui Vai lá, botar calma, Gabi. respira, Gabi. É. E aí é isso, ó. Então, assim, o que que eu quero começar te perguntando? A sua experiência em tudo, né? Você começou aí como pedagoga e depois se formou. Calma, corta, Edu. Tá, volta. Pode ser? Então, Beth, queria começar fazendo uma pergunta até para conectar aí todos os seus anos de experiência, né? Você foi professora, psicopedagoga, psicóloga. Como que forma um pai daquela década lá atrás? E o que que mudou para os pais de hoje, né? O que que você viu no passar dos anos e o que está mudando e o que que preocupa? Deixa eu só complementar essa pergunta, o porquê que hoje os pais estão conectado a isso, estão super protegendo tanto. Tá, é uma resposta ampla, né. Me Sim. frente. Vou começar com a minha história. Quando eu me formei no magistério professora, eu cheguei para o meu pai e falei: "Pai, agora eu vou fazer uma faculdade". Ele falou: "Não, agora você vai trabalhar, mulher não precisa estudar, mulher não Então precisa passamos estudar por tanto", isso, né? né.
Então, naquela época, né, porque eu sou da época antiga, não havia essa preocupação que hoje existe em, fazer os filhos estudarem, né, em crescerem e buscarem um status melhor, né. Não havia muito essa preocupação. Então, hoje, o que tem de bom é isso, o investimento nos estudos, a entrada da mulher no mercado de Sim, trabalho, né, as mulheres que queimaram os sutiãs, a mulher não é mais aquela a cuidadora, né, e o homem o provedor. Agora você me fez uma pergunta, eh, da da superproteção. superproteção, né. Hoje, eh, se superprotege, né. É claro que, mimar uma criança é muito importante. Eu penso também que é melhor educar pelo sim do que pelo não, embora o não seja o primeiro organizador do psiquismo. O não é muito importante. E a superproteção, segundo a psicanálise, né, pode também esconder uma rejeição profunda, Que os pais viveram. É que os isso? pais viveram ou que sentiram no momento e que souberam que estavam grávidos. E às Uhum. vezes é uma gravidez que não veio na hora certa, uma gravidez exagerada, mas eu estou tocando num ponto muito delicado, né. Sim, Pode ser, não que seja, claro. né, mas essa superproteção excessiva, ela é muito perigosa, porque ela não prepara o filho para a Não vida, prepara. O né. contrário, né, bem. Exato. E também tem uma coisa de um poder, como se o filho fosse posse, Sim. né. Então essa criança está crescendo, eh tendo estudos, tendo o foco no sucesso, mas não está preparando, né, para levar porrada, né. Não tá. Exatamente. Ou seja, eu falo que a geração está muito frágil. E muitas vezes o que eu me esforço muito para levar para os pais, é eles entenderem que na maioria das vezes, quando eles acham que estão facilitando, eles estão dificultando, Claro, porque depois os filhos vão sofrer mais. vão sofrer mais, né. Essa coisa de ser uma mãe desnecessária. O que a gente vê isso no dia a dia. A criança pequenininha vai abrir uma mala e a pressa do adulto: "Deixa que eu abro para você", Sim, Não. né. A gente não deixa que a criança descubra, passa, né, porque é sim, dessa forma que a inteligência se desenvolve. a autoconfiança, né, Exato, a Beth? autoconfiança, a segurança. Quantos profissionais inseguros, quantas pessoas que não confiam em si mesma, Sim. que não confiam na sua percepção, né. Qua Uma coisa assim, você levar o teu filho a perceber, a confiar na percepção dele é muito importante. E nós, mães, a gente faz isso sem querer. Um erro muito grande Sim. das mães, você está chorando, né, você brigou com o teu marido, brigar com o marido é comum, né. Sim, Você brigou com o pai da criança: "Mãe, você está chorando, você brigou com o pai?". "Não, a gente não estava brigando, a gente estava só conversando". "Mas você está chorando, mãe?". "Não, é um cisco no olho". A criança percebeu que teve uma briga, que você está chorando, que você está triste e você nega a percepção da criança, que é verdadeira. querendo poupá-la, que é verdadeira. Eu falo muito isso, né, e eu converso com as minhas amigas de novo, geração mais jovem, totalmente aqui no intuito, filhinha de 3 anos, eu acho ótimo essas trocas, assim, porque são várias gerações de filhos e tamanhos diferentes. Mas eu falo isso, tipo: "Ai, eu perdi a paciência com meu filho, nã-nã-nã, eu gritei". Eu falei assim: "Ótimo, você é humana, a gente é humana, a gente erra". Exato, e a criança tem que saber que tem dias que a mãe Não tá bom. não tá para conversa mole, E a entendeu. vida é É a assim. vida, e tem que falar: "É, eu tô brava, eu tô chateada", e apontar para a criança
Qual foi o que ela fez que te deixou brava, se for o caso? Não é você me deixa assim, não é apontar que é a criança que te deixa assim, É, Sim. fora da curva, é o que ela fez. isso, é não ju Isso é muito legal. Eu vou puxar o gancho aqui para a Lina, porque a Lina tem eu queria que você explicasse, uhum. Lina, isso é muito legal, que uma vez a gente estava conversando até com uma pessoa que trabalha com a gente, queridíssima, e ela falou assim: "Ah, eu fui lá e julguei o meu filho, não o fato". Como é que é a diferença disso, né? Eu falo muito assim, as no a nossa palavra chega com muita força para os nossos filhos. Sim. Então, eu sempre falo isso, é que às vezes tem pais e mães que assim: "Você é muito irresponsável, você é i", falo: "Gente, não, conversa com ele sobre o fato, o que que ele precisa melhorar", não é isso? Isso. Ô Beth, sabe uma coisa que me incomoda extremamente? A gente vê o tempo todo a internet, em o que for, que erro é maravilhoso. Que erro é o primeiro passo no caminho do aprendizado, mas os filhos não podem errar. Uhum. Isso me incomoda extremamente. E eu falo assim, aí muitas vezes as pessoas falam assim: "Mas meu filho pode errar, mas como é que você reage ao erro dele?" Exato, Porque se você não reage bem, é porque ele não pode errar. exato. Você tocou num ponto nevrálgico. Eu atendo criança trabalho com criança há mais de 50 anos, né. E, antigamente, as crianças chegavam no consultório com medo de bicho-papão, com medo de dormir no escuro, com medo de trovoada, com medos dos fenômenos da natureza ou das coisas estranhas, não é, desconhecidas. Hoje, as crianças chegam no consultório com medo do erro e do fracasso. Olha isso, Gente, meu isso é muito Deus. forte, É. né? Com medo do erro e do fracasso, né. Elas chegam com esse medo. E outra coisa que você levantou, outra questão importantíssima, quando você fala para o teu filho: "Você é preguiçoso, você é teimoso", você está dando Um reforço. não, papel para ele nessa vida, um rótulo. Você está reforçando esse rótulo Ótima nele, não é Exato. isso? Porque assim, a vida, né, como dizia Aristóteles, é um grande espetáculo. Quando você Uhum. chega, ele já começou e você vai embora, ele ainda não terminou. Quando você chega, a família te dá um papel nesse espetáculo. Então todas as famílias têm o filho vagabundo, a filha boazinha, a filha cuidadora, o filho que é o empreendedor, mas isso acontece na infância, Olha quando a só. criança chega. Então, isso de você julgar e você dar um rótulo: "Ah, eu sou o teimoso na família", então ele vai ser o Ficou teimoso. Ele marcado. acredita nisso, Ele ele acredita passa a nisso. acreditar nisso. Nossa, por isso que às vezes falam: "Nossa, mas ele é tão bonzinho na casa de estranhos", porque lá ele não tem que carregar esse papel. Sabe uma coisa que eu sempre falo para os pais, ou em mentorias ou em imersões, mostre para o seu filho que você confia nele, Claro, que ele consegue fazer. sim. Como é que ele vai fazer da próxima vez? Conversa com ele, é isso. É tão Tão fácil educar, simples. gente. Ai, gente, achei minha É alma fácil. gêmea. Mas é, É, Gabi. não, mas por que que então tá todo mundo errando? Fica a pergunta para as Boa 2. pergunta. Vou te falar uma coisa, todo mundo está errando e errar Faz é parte. natural. Mas todo mundo está errando porque, eh, quer seguir um modelo querem seguir o modelo de pais perfeitos, né. E aí, porque erra mais ainda, se sentem culpados quando erram. Uhum. Gente, ninguém tem culpa daquilo que não sabe. Não E pode se vai sentir errar. culpado. Vai errar, Sim. né, vai errar. Em vez de se sentir culpado: "Aí eu bati nele", claro, eu sou contra a educação violenta, mas aí dá um brinquedo. Para com isso, porque a culpa, né, aí que tá, Sim, culpa e reparação. é. Você quer reparar. E aí a criança fica confusa, Sim. porque recebe uma dupla mensagem, Uhum. né. É primeiro uma bronca, depois uma mão na cabeça, né, na mesma situação. A criança só precisa de pais firmes. A gente só precisa educar com firmeza, se lembrando que a firmeza não exclui a delicadeza.
Isso, Não precisa ser no perfeito, medo, né. Exato. Pais Perfeito. seguros. Não, eu penso assim, que não se direcionam pelo que os outros fazem, Sim, que né, não É. compara que seu não filho exato. com os Mãe outros. segura, por exemplo: "Ai, Bete, a minha filha de 13 anos quer dormir com o namorado em casa, que eu faço? Eu deixo?" A primeira coisa que eu falo, eu pergunto para ela, devolvo: Que você acha disso?" "Ai, não acho, eu não gosto, me incomoda." Então fala isso Então para não tua deixa, filha. É. fala não. Fala que não, É, porque te incomoda. sim. Fala a verdade, não inventa desculpas: "Ah, não, hoje não, porque a avó está aqui." Fala: "Não gosto, me incomoda. Talvez eu mude de ideia, mas eu preciso me preparar para isso. Sim. Então, no momento, É aceitar que você erra, né, Lina, eu acho que é pode falar do ser erro. que você erra e bancar o erro. "Olha, eu errei, não devia ter te batido, mas o que você me fez perder a cabeça." E outra, pelo menos, e peça desculpa. Peça Me desculpe desculpas, e vida que segue, né. e vida que segue. Agora, Beth, tem uma outra coisa também que eu acredito, e você falou perfeitamente, essa questão de achar que tem que ser perfeito, e aí isso gera culpa, enfim. Agora também tem um outro lado, que eu acredito que as pessoas, eu sei que a gente está num momento onde a gente tem muitas demandas, né? A gente tem muitas demandas pessoais e profissionais e muitas exigências que a gente tem com a gente mesmo. Mas ao mesmo tempo, muitos pais estão procurando fazer o que é mais fácil, o que é mais rápido. Pode ser em prol, pode ser uma consequência dessas altas demandas, porque nem sempre a gente estava falando aqui, o que para mim é a grande questão de ser desnecessário, é você deixar de fazer o que é mais confortável para a mãe, para mim, e fazer o que é melhor para o meu filho. Hum, Porque para mim a nossa principal função é preparar os filhos para a vida. claro, é preparar para a vida, né. Então, ou seja, muita gente, às vezes, os pais chegam cansados em casa e é muito mais fácil chegar ali e fazer o mais fácil, e é o que você falou, dar o presente, ou é fazer por eles, Fazer porque por eles, resolve, claro, claro, né, mas é a conta depois, né, é Beth? a conta depois, né. E outra coisa, a gente quer que os filhos entrem no ritmo da gente, né. Não tem a paciência de esperar que ele descubra, que ele aprenda, porque como eu já disse, inteligência se dá por movimento, então a criança e por descoberta. Sim. Uhum. Sim, Por descoberta, então não pode mexer, não pode pular, toma o celular. Isso não desenvolve a inteligência, né. Não respondem com, a verdade, sim, as curiosidades da criança, né. E a ciência nasceu com a pergunta "por quê?". sim, Por que chove? E os pais também não têm essa paciência e disponibilidade sim, de tempo para responder aos porquês, porque a sim. idade do porquê, É essa que eu tô. não é? 3 anos, é Não é? maravilhosa, gente, é um É porquê atrás do outro. e eu acho lindo você ver um bebê que mal sabe mamar, Descobrindo. descobrindo o É, universo e dominando o universo. Isso para mim é Deus. Deus para mim é inteligência. Essa inteligência que age sobre a natureza, sobre o universo e transforma. Deus para mim é inteligência. Diabo também para mim é inteligência, porque Deus é inteligência voltada para as coisas boas e o hum, diabo é inteligência voltada para as coisas ruins. sim, Então nós temos os 2 dentro da gente, né, não está fora. Essa é a minha ideia particular, minha sim, noção particular de Deus. Eu acho a inteligência a coisa mais admirável do ser humano, e eu acho a ignorância muito perigosa para uma nação, para a humanidade, porque a ignorância se alastra e se propaga com muita rapidez, né. Então nós temos de estar atentos ao que os nossos filhos, consomem. Hum, uhum. com certeza. Agora, Beth, tem uma outra coisa que eu acho que está alinhado ao que a gente está comentando, que é essa questão que você comentou. Então, por exemplo, em vez dos pais falarem: "Olha, eu errei e vida que segue, me desculpa, mas isso aqui que você fez está errado", enfim, essa
essa proteção no sentido de não deixar, não permitir que os filhos se frustrem, sabe? Uma necessidade que parece que os pais têm de que os filhos sejam felizes o tempo inteiro, 100% do tempo, o que a gente sabe que não é real. É real. E você falou numa coisa muito importante quando eu estava falando da paternidade, da maternidade, da busca da perfeição. Cara, nenhuma criança precisa de pais perfeitos, mas Sim. todas as crianças precisam de um lar feliz, Sim, de uma mãe feliz. E a felicidade que tanto todo mundo busca, a gente aprende dentro de casa. sim. Ser feliz. Essa semana eu pus um vídeo no meu Instagram, e que a minha mãe morreu aos 104 anos, e ela chamava-se Felícia, e Maravilhoso ela tinha felicidade no do nome. nome, né. E ela, apesar de ter tido uma vida muito dura, era uma mulher feliz. Que o último Sábia. pedido dela, quando estava morrendo e não conseguia mais engolir e nem beber, falei: "Mãe, por favor, me ajuda a cuidar da senhora, come, bebe alguma coisa, o que que a senhora quer que eu vou comprar?" Ela falou assim: Falei cheguei perto dela, falei: "Como, mãe?" "Cerveja." Ah, ótimo. Maravilhosa. Beth, eu te vi falando, você fez um vídeo, eu Fiz. assisti. Maravilhoso. Sensacional, É. Maravilhoso. Mas ela era sensacional. feliz. Ela falava: "Daqui não saio, só saio a traição." É isso, maravilhoso. Agora, eu anotei até uma pergunta que não está aqui no script, eu já larguei mão do script, gente, larga a mão que isso aqui tá bom demais. Sinal que tá bom. É, essa busca pela perfeição da maternidade, paternidade perfeita, você acha que vem desse lugar de culpa? Eu vou voltar para a culpa, porque isso aqui é um tema para mim e eu que até queria depois continuar e vou fazer pergunta para as 2. O que que você vê de culpa mais recorrente nos seus pacientes, no seu cenário? E Lina, você Hum, o que que você vê na sua comunidade, né, o que as uhum. pessoas que chegam para você, as mentorias, o curso que você dá, que também transparece essa culpa, assim, ou talvez nem apareça, né, mas enfim, eu queria falar Eu desse vou tema com falar vocês. e depois eu passar para a Beth, porque ela traz um lado aí da psicologia extremamente importante, mas assim, eu entendo que além de ter sentido de vir da culpa também, mas também de a gente estava falando isso, redes sociais, de se mostrar perfeitos, de, querer exatamente estar no lugar que, assim, eu sou o exemplo, eu acho que isso hoje tem muito também, sabe. Eu acho que claro, tem a parte, da psicologia que a gente vai ouvir e que é muito importante, mas eu entendo que também tem esse lugar. A própria cobrança, que eu falo que nós mulheres, a gente também foi criada para a perfeição, né, Beth? A gente é exigido o tempo todo, desde a imagem do corpo, da presença, na família, no trabalho, e que a gente mesmo passa a se exigir. Então eu acho que tem um contexto grande nisso aí, eu não acho que é uma coisa só, mas que acabam sim buscando a perfeição. E por um outro lado, o nosso convite é muito esse, ninguém é perfeito, a gente vai errar. Eu falo que a grande questão é não ficar cometendo os mesmos erros, né, Sim. e errar menos, mas a gente vai errar, não tem jeito, não é possível não errar. Mas eu acho que tem essa, assim, não é uma causa só. O que que você acha, Beth? Olha, quando você fala errar, né, as pessoas querem ser perfeitas e temem um erro. Ninguém pensa sobre algo que é tão importante. Só se chega ao sucesso depois de se errar muito, Muito. depois de muitas tentativas, tentativas e erros, né, é que a gente chega ao sucesso. Mas a gente está num mundo em que ter status, Isso. a busca pelo status, pelo melhor, Pela imagem, não é, Beth? é, a busca pela imagem, né. E tô aqui pensando numa coisa, né, me veio à cabeça, o homem, essa busca pela imagem perfeita, né, a gente vê hoje como a tecnologia tá, né, principalmente a internet, né, e eu fico pensando, em toda a história da humanidade, o homem sempre lutou contra a escravidão.
Uhum. E hoje o homem está escravo da tecnologia, Ah, total. né. A busca pela perfeição está, eh, eliminando o homem. Está Talvez tirando o que é a tirando o papel da essência. essência, exato, Uhum. né. O Total. homem está sendo, se a gente não tomar cuidado, substituído pela É. e escravo da tecnologia. A gente vê hoje quanta gente recorrendo ao GPT, Sim, opa. Meu né, melhor não amigo é faz. verdade? Escravo, a gente não vive mais sem essas coisas, A né. tecnologia tem um lado muito bom, mas o problema é o excesso, Pois é é, quando ultrapassa uma linha, não é. é, Beth? E aí é que eu digo o seguinte: os pais se preocupam muito em ser perfeitos e educar. Só que a gente tem que educar os filhos para aprenderem pedir ajuda nas relações pessoais, né. Ajuda no outro, né. Que aí vem uma relação de troca. Hoje a ajuda está sendo pedida na internet. E a gente não pode eliminar essas relações interpessoais de ajuda. Claro que Isso é não. básico, É, Sim, né, mas a gente está aí uma questão que os pais precisam ficar alertas. sim. Ou seja, menos diálogo em casa, o que está acontecendo, Exato. né, menos diálogo, menos presença, menos conexão. Menos de conexão, verdade, né. colaboração, É, participação na vida sim, da criança, sim. né. Pais muito, infelizmente, ausentes, né, e preocupados muito com a questão financeira, né, Uhum. e acabam se esquecendo É. do papel. E isso eu vou puxar um tema muito bom, você até como professora, né, uma das coisas que a gente tem visto muito, é essa relação escola, professores e pais. Um pouco dessa terceirização do papel da educação, exatamente por todos esses motivos, né. A gente é uma geração extremamente ocupada, que tem pouco tempo, aí a gente vai para os recursos tecnológicos para pedir a ajuda do "não tenho tempo", vai para a tela, porque eu estou tendo que trabalhar, enfim, são tempos complexos. Mas essa relação escola e casa, né, desse papel do que é o papel da escola e o que é o papel de casa. E aí eu vou começar por você, Elina, também, porque você fala muito em relação a o que a gente aprende em casa, qual que é o principal, a base, né. Então conta um pouco pra gente da sua percepção dessa relação escola e casa e, óbvio, escutar a Beth, que foi professora, né, e vê essa evolução, então, enfim, acho que vai ser eu queria saber É, de vocês. hoje eu convivo muito com essa parte, vamos dizer assim, escolar, no sentido de educadores, diretores, gestores. E o que eu sinto é muito, que aí envolve todos os assuntos que a gente está trazendo aqui. Primeiro, a superproteção. A escola não pode chamar a atenção mais do filho. Não pode chamar a atenção do filho, que o pai vai lá resolver. E Beth, sabe uma coisa? Que até em graduações, então a gente está falando aqui de escolas, que não pode chamar a atenção dos filhos, que os pais vão lá, até em graduações tá tendo uma queixa que os pais vão lá resolver coisas pelos filhos, que os pais estão exigindo da graduação da faculdade, e a gente sabe que da escola também, um papel que não é deles e que nem cabe aos pais essa exigência. Então, assim, o que eu vejo que está faltando o entendimento, sim, primeiro, aproximar e estar com a escola como aliado, e não como se fossem, né, 2 opostos, de jeito nenhum, são aliados. Mas eu entendo que, puxando para a minha linha, que é o desenvolvimento de características empreendedoras, e só abrindo um parêntese aqui para quem está nos assistindo, que não é para tornar ninguém empresário. Características empreendedoras é como você se porta diante da vida. Isso vem de casa, isso tem que vir de casa, que é autorresponsabilidade, ou seja, assumir as suas responsabilidades pelas suas decisões, pelas suas ações, comprometimento, proatividade, autonomia, independência. Isso vem de casa. O que a escola faz é instruir, é desafiar. Então, eu quero passar para a Beth, porque eu tô ansiosa para ouvi-la,
mas assim, entendendo que a escola está passando por esse momento. E quando eu falo escola, eu acho que se a gente pegar, por exemplo, os meus pais, antigamente, então se eu falasse com meus pais, por exemplo, que num esporte, que o treinador me colocou no banco de reserva, o que que meus pais iam falar? Treina mais, mostra para eles que você dá conta. E hoje o que que os pais fazem? Pode deixar, amanhã eu vou lá conversar com o treinador. E sabe o que que mais ia fazer? Ia pegar o filho, falar: "O que que você tá não tá fazendo bem? É bater a bola, é chutar, é pegar o gol?" E ia pegar o filho e ia treinar junto com o Os filho, nossos ajudar. pais, É. né. Sim, Hoje, fala assim: "Ah, vai ver um vídeo", sei lá, vai Acontece que hoje esses pais não estão preocupados com o filho, eles estão preocupados com com eles eles. mesmos, né. "Ai, o que que vão dizer de mim, que eu fracassei, meu filho não é bom". Tem essa questão, tem a questão da superproteção e tem a questão do comodismo. É preciso coragem para educar o filho, Sim, precisa ter muita coragem para peitar o filho e falar "não", né, para frustrar um filho. sim. Né, para finalizar coisas é preciso coragem, agora chega, é preciso coragem também para começar coisa. A coragem é a virtude dos começos, dos finais e dos recomeços. E é preciso coragem para falar: "Chega, vamos fazer de outra forma", né. É preciso coragem, mas hoje se vive numa linha de conforto, né. É. Então, é a busca do nirvana, da paz absoluta. É. Ô Beth, sabe uma outra coisa que eu acho um retrato disso que a gente está comentando? As escolas hoje, os pais têm um grupo de WhatsApp, sempre tem. Sim, E, gente, é um esses ótimo. grupos de WhatsApp, os pais estão ali o tempo todo: "Gente, mas está muita matéria? Porque a gente precisa ir lá reclamar. Para que dia que é o trabalho? Quando que é a prova? Qual que é a mate" Gente, E o cadê a responsabilidade dos filhos que eles estão Ah, tirando? gente, eu e outra coisa, só para claro. completar, pega uma criança para atacar, ninguém olha, não convidem fulaninha para o aniversário, para excluir, para fazer bullying. É maldoso, eu recebo muitas mães assim no Uhum, consultório. Né. "Ah, uhum. porque fulaninha, os pais dela, não sei quem é, então já avisei, ninguém convida para o aniversário". É. É uma máfia, é uma Uma maldade, máfia, é uma sei. crueldade. E o É. pior, que isso não está acontecendo só com pais de crianças, pais de Sim, adolescentes, pais de jovens, a gente vê que isso está se estendendo cada claro, vez claro. mais. Só que aí, Beth, quem hoje em dia não conhece uma família que tem um filho adulto dependente, Uhum, com a autoconfiança lá claro, embaixo, que claro. não acredita em si mesmo, mas como é que ele vai acreditar? Você vê, eu penso, eu tenho uma sabe, eu trabalho com jovens há muitos anos, né, sempre trabalhei com jovens, com família, é minha eu respiro isso, né. E o jovem, eu tenho muita dó dos jovens, porque ele não é visto pela sociedade. Ele só é visto pra como um ser aborrecente. Vocês já viram palavra Sim, expressão mais desrespeitosa do que sim. essa, Culpada, já usei. né? Vou repensar toda É, essa exato, aula aqui, né. O gente. jovem é um coitado, é um ser que sofre, Ele é é uma discriminado, vítima. é uma vítima, né. Só falam dele para criticar as roupas que ele bebe, que ele usa, as farras, o falar alto, os seus jeitos, O a moda, linguajar. o linguajar, as músicas, as roupas que ele veste, as gírias que ele usa. Ele é um marginal, ele é um marginal excluído da sociedade. Como que a gente vai criar bons cidadãos Sim, para habitar esse planeta no futuro, se a gente já fala para eles desde cedo que eles não prestam para nada? sim. Mas e aí, quem está criando eles assim? Claro, as famílias, a sociedade, Os pais, né, os que é a nossa pais. É responsabilidade. nossa responsabilidade ter coragem, Sim, né, de: "Não, meu filho".
Olha, eu digo que todos os pais amam os seus filhos, dizem amar os seus Sim, filhos, sim, mas poucos pais aceitam os seus filhos como eles são. Sim. perfeito. Se não sai da cor do olho que eles querem, já vem uma rejeição aí inconsciente, Sim. né. Se puxou alguém na família que se puxou a sogra, já tem outra rejeição inconsciente, né. E assim, esses jovens vão recebendo essa agressividade, esse repúdio no lugar que eles mais Essa exclusão, precisam né, do adulto. Beth, que é uma É uma exclusão. exclusão. Então, no momento que eles mais precisam da família, dos pais e do adulto, ele é repelido, aí ele se afasta. Beth, eu quero te contar uma passagem, você tá me falando, eu lembrei que aconteceu comigo. Quando o meu filho mais velho eu tenho um de 21 e um de 16, quando eles eram crianças ainda, então, um deles estava ali na faixa de 8 anos, mais ou menos, e aí uma mãe me ligou, eu não tinha, muitas reclamações dos meus filhos de comportamento, e aí essa mãe me ligou e falou comigo: "Lina, tô te ligando, porque o seu filho fez isso, isso e isso com meu filho hoje, e a gente ficou muito chateado". E aí eu ouvi, esperei ela acabar, falei: "Olha, eu obrigada por ter me ligado, mas primeiro eu preciso conversar com meu filho". E ela não gostou, porque eu entendo assim, parece que a voz de uma criança não tem É, valor. é, E aí eu fui conversar com meu filho: "Filho, olha, fulana, mãe desse seu amigo me ligou, falou isso". Ele olhou para mim e falou comigo assim: "Mamãe, eu fiz mesmo". Eu falei com ele: "Meu amor, e o que que você acha que deve ser feito agora?". "Eu quero pedir desculpa para ele". Pô, inclusive na ligação, quando eu falei que eu ia ouvir meu filho primeiro, ela falou assim: "Lina, meu marido inclusive está querendo ir na diretoria". Eu falei: "Mas é um direito que vocês têm, mas primeiro eu preciso ouvir o meu filho". E por que que eu tô e aí ele pediu desculpa e vida que segue. Ou exato, seja, não teve um sermão, foi um erro, claro. que todo mundo faz. Mas o que eu mais para mim isso mais significa que a gente precisa construir uma relação de confiança com os nossos filhos. E eu fico tão feliz de pensar assim: "Gente, a tranquilidade dele de olhar para mim e falar: 'Mamãe, eu fiz mesmo'". Que Exato. sensacional! Oh, e isso, o que você fez com teu filho, foi uma coisa de você validou enquanto A indivíduo. A importância importância dele. de ouvi-lo, Sim, porque nenhum jovem, eu percebo isso de tanto trabalhar, ele não quer que os pais protejam ou, tomem atitudes, ele só que espera a compreensão. sim. Você pode falar: "Olha, meu filho", é ouvir, ele quer ser ouvido, e ele não precisa de sermão. Basta você dizer: "Meu filho, eu não concordo com o que você fez, mas eu entendi por que você fez isso". É isso que ele precisa sentir, né. Ele não quer que os pais concordem o tempo todo, não, mas ele precisa sentir que você escutou e que você entendeu o que aconteceu, Quando tem sentido o que quando ele fez fez. sentido, Uhum. embora você não concorde Sim, com a reação que ele teve, com a forma sim, como ele lidou com aquilo. sim. Isso é um exercício de cidadania. E Beth, qual que é o problema de um erro? Eu vou aproveitar e compartilhar, Gabi, me dá licença, porque não posso desperdiçar esse momento. Vá em frente, eu que Mas mostro. mas, ela até gosta desse exemplo, eu contei ele inclusive numa palestra. Quando um deles os 2 saíram de casa para estudar fora com 16 anos, 15 para 16 na verdade. E aí, um deles nessa faixa de idade aí, fez uma festa para os amigos, lá no salão de festa do prédio, só menor de idade, resultado, deu ruim, né, Então, deu ruim. Só que aí, o que que aconteceu? O síndico não gostou, com razão, não tô tirando a razão dele. E aí, o que que o meu filho fez sem ninguém falar nada? Ele foi lá no porteiro, porque ele falou assim: "Isso vai sobrar para o porteiro". Ele foi lá no porteiro e falou: "Olha, tá aqui meu celular, fui eu que fiz a festa, se tiver qualquer problema, pode mandar me ligar". Deixa eu te falar uma coisa, Beth, eu não chamei a atenção dele. uhum.
Porque primeiro, ele já entendeu. Já Que entendeu. deu É o ruim. que você falou, é que a Beth acabou de falar, não precisa de sermão para tudo, eu falo muito isso. A outra coisa, sabe por que que eu não chamei? Porque se a gente não dá o espaço para os filhos errarem, quando que eles vão ter espaço para assumir a responsabilidade, que é o mais importante dessa situação? Eu fiquei tão Não orgulhosa. é? É Processar, ética, né, processar a ética, informação do erro, né, tipo: "Eu errei, exato, opa, deu ruim, o que que eu vou fazer para Gente, e corrigir?". outra, um erro que é comum de um não. adolescente, gente, uai, uma ação de né, não. Mas falando ligando Sim, isso à sim, proteção, né, à ética da responsabilidade, sim, a criança é muito comum, né, eu também trabalho com criança, não: "Ah, ele não fez a lição de casa, não faz a lição de casa, eu tive que fazer para ele". Aí eu pergunto: "Mas por que você fez para ele? Ele vai chegar na escola sem lição?". "Não, tem deixa lição?". chegar. "Vai". "E vai dizer o que para a professora?". "Professora, eu não quis fazer lição de casa". Pronto, e aí vai ter E aí vai consequência. ter consequência. Isso aí, a consequência é o que ele sofre por não ter cumprido a responsabilidade dele. Sim, Aí ele está aprendendo a ética da responsabilidade. O que que é a ética da responsabilidade? Quebrou esse copo num ataque de raiva? Tudo bem, nós vamos deixar de sair, ou você vai deixar de receber sua mesada, ou mês que vem você não vai ganhar tal coisa, porque você vai comprar um copo novo. sim, Muito bom, esse exemplo, eu acho que até você ensina responsabilidade e até tem um quê que hoje eu acho que é um tema, a gente estava conversando ontem num jantar nosso de sócio, sobre a responsabilidade também financeira, né, que é isso, hoje a gente Claro. vive num tempo que é isso, a gente tem muito mais para oferecer para os nossos filhos do que talvez os nossos pais ou avós tinham de condições mesmo materiais. Sim, E como que você faz? E aí é aquela coisa, e hoje o dinheiro ele é plástico, né. sim. Como é que você vai ensinar a criança o valor de uma nota? E aí eu vou dar um exemplo, eu dei para minha filha algumas moedinhas e a gente foi comprar pipoca, ela tem 3 anos. Ela: "Mamãe, pipoca dá para comprar?" Eu falei: "Dá". Mentira, tinha 10 centavos, eu falei: "Mas vamos lá, você entrega, eu vou lá depois". Aí ela: "Mas eu vou ter que entregar e aí eu não vou pegar de volta meu dinheiro, ele vai ficar". Eu falei: "Sim, você entrega e a pipoca vem". "Ah, não quero". Eu falei: "Aprendeu que dói". Tá vendo? É isso. Mas nesses pequenos detalhes, assim, de responsabilidade, eu acho que é isso. A Lina tem um exemplo que eu acho que é isso é importante, tipo, em vez de dar, né, dar ali, suprir essa falta do que estava, enfim, material, "Ah, não tô aqui, culpa, presenteia", alguma coisa assim. Como é que você dá a responsabilidade disso, do copo, do exemplo do copo? Eu queria que você contasse o seu exemplo também, que é muito bom, do qual joystick. Joystick é o nome disso, tá, Lina? Que ela usa um gente, novo deixa eu contar, termo. vou Eu não sei contar qual por é. que que ela tá falando joystick, porque eu falo manete e ontem eles me corrigiram Manete. que manete é muito antigo. Nossa, Agora é Tem joystick, que viu, ver. Belis? É aquele Então, negocinho de videogame, assim. aquele negócio Joystick, pessoal. ma gente, manete, me ajuda aí. Mano. Mas o que que aconteceu? Um deles e gente, claro, eu sempre falo isso assim, eu não sou uma mãe perfeita. Óbvio, não existe uma mãe perfeita. Meus filhos não são perfeitos, mas eles têm características das que eu trabalho bem desenvolvidas, porque eu fiz isso desde cedo. Como eles têm, erram em, né, várias coisas, enfim. Mas o que que aconteceu? Um deles, numa época, estava juntando dinheiro para comprar um iPad. Ficou mais de um ano juntando dinheiro para comprar um iPad. E numa briga entre os irmãos, ele jogou o joystick, viu, gente? Jogou o joystick no chão do irmão e quebrou. claro. E aí eu fui conversar com ele. E aí eu falei com ele, falei: "Meu filho, você vai ter que comprar um outro joystick para o seu irmão". E eu lembro que caía lágrima do olho dele, e Ixi, ele falava comigo assim: "Mamãe, você sabe o tanto que eu estou me esforçando para juntar o dinheiro". Isso para mim doeu, é claro. E eu falei com ele, falei: "Meu filho, eu entendo perfeitamente o que você está sentindo, mas você não pode simplesmente quebrar algo do seu irmão, porque você está com raiva. Então é o seguinte, eu vou te ajudar a procurar uma mais barata, uhum, mas você vai ter que pagar". claro. E ele conta isso até hoje como uma grande lição para ele. Só que uma outra coisa que eu vou abrir um parênteses, que eu falo para os pais, que por mais que eu estava ali corrigindo, mas eu aceitei ele se frustrar, Uhum. e foi com muito amor a conversa. Não precisa de ser com briga. Não, não precisa. Tem uma coisa aí, né, que
Os pais: "Ah, eu sou muito amigo do meu filho, sou amigo do meu filho, sou amiga da minha filha". Pais não são amigos dos filhos. Nós, pais, temos de ter uma postura amiga, Uhum. que é diferente Sim, de ser amigo. sim. Postura amiga é ouvir, entender, ajudar quando solicitado, né. O pai amigo: "Ai, pai, vou fazer 14 anos, vou fazer uma festa, mas tem que ter cerveja". O pai amigo vai pôr cerveja na festa. Você quer ser o legalzão, Exato. né. O pai que tem uma postura amiga e que é coerente vai falar: "Não, menores não podem beber". Sim, Não é porque é aqui em casa que pode beber, isso é mensagem dupla. Como? Tem uma lei que proíbe o jovem menores beber. E agora eu vou fazer uma festa e meu pai vai comprar bebida só porque eu quero? Não. "Ai, vai me emprestar o carro para dirigir, sendo menor de idade?" Não, né. Então a gente tem que ter muito definido qual é o nosso papel. Você não é amiga do seu filho, você não é amigo do teu filho. Você está ali para protegê-lo, para ajudá-lo a crescer, mas isso não quer dizer que você vá fumar maconha com teu filho, tomar cerveja com teu filho, né, puxar um fuminho, uhul, nada disso. Você não pode perder a sua Maravilhoso. postura de pai, de educador. E de protetor. Outro dia não, porque minha filha já está com quase 50 anos, mas quando ela tinha 12 anos, que para mim é outro dia, né, Passa rápido. ela chegou em casa e falou assim: "Mãe", ela estava na casa de uma amiga, ela tinha 12 anos? tinha 12 anos. Estava na casa de uma amiga, chegou em casa e falou assim: "Mãe, o que você faria se eu fumasse?" E eu já era psicóloga, mas naquela hora eu tinha que ser mãe. Sim. Eu faria você engolir o cigarro, mastigar. Simples assim. Mastigar todinho os Educação não positiva é? daquela época, a educação dos 80 e Exatamente. 90. A gente tem Isso é que o que criticar. uma mãe faria, porque a gente tem que tomar cuidado, né, às vezes tem que ser mãe mesmo. Tem hora que é limite É, mesmo. faria você mastigar o cigarro igual chiclete. "Por que você está me perguntando isso, Tatá?" Ela assim: "É, que eu fui na casa da Ana Maria é da mesma idade, e ela outro dia quis experimentar um cigarro e a mãe dela deu. Hum, E eu falei: "O que você achou disso, Tatá?" Ela disse assim: "Eu acho que a mãe da Ana Maria não gosta dela, olha porque só, cigarro faz mal, né, mãe?" olha só. Eu falei: "É, Gente, assim, isso." É, a sensação é essa. mas eu acho que esse ponto do cuidar, né, de você exatamente não dizer o sim para tudo ou não, né, tem esse limite. Mais uma vez, eu me acho uma mãe mais firme também com a minha filha, talvez às vezes excesso no firme, a menina tem 3 anos de idade, aí às vezes ela chegou para mim e falou assim: "Mamãe, você tá brava?" Eu falei: "Não filha, a mamãe não tá brava, mamãe tá falando com você, não sei o quê". Falei: "Por quê? Você acha que a mamãe é brava?" "Não, você cuida de mim". Tá vendo? Então ela Criança entendeu que a minha atenção para ela ali era um cuidado. é um cuidado. Não é eu ser É, brava, é que eu é. vou E tô e ali. e e e Gabi, sensacional uma menina de 3 anos conseguir falar isso. Você conhece a Maia, né? Conheço, mas isso eu acredito, a Beth vai falar isso melhor do que eu, ela eu acredito que isso é resultado de como é que você conversa com ela, como é que Conversa você com lida com ela, não é, Beth? Mas o vínculo com a criança se dá através dos cuidados. Olha só. Você pôr uma babá, você não está fazendo vínculo com teu filho. Por isso que eu falo que o pai tem que dar banho, tem que dar comida, tem que trocar fralda, para fazer um vínculo com esse sim, filho, porque o Sim, vínculo se dá nesses cuidados do dia a dia, sim. né. E perfeito. muitas vezes, aí eu não vou de jeito nenhum responsabilizar só as mulheres. Muitos homens não se colocam nesse papel, mas muitas vezes as mulheres não permitem isso. Não Elas permite. são tão controladoras, porque nós tendemos ao controle. Conheço algumas assim. Lina, você falou uma coisa tão importante, né. O papel de mãe dá para a mulher muito poder, né, muito poder, né, e algumas
usam desse poder para manipular os filhos, para mantê-los perto de si, até quando adultos, tá. Por isso que eu digo que o maior prova de amor que você pode dar para o teu filho adulto é você ser independente, Sim, é você ter autonomia. ser leve. É você ser leve, cuidar da sua saúde, Sim, deixar eles viverem a vida deles, e você não sim. se transformar em uma mala Um que eles têm que te peso. carregar, e que você chega crítica, chega na casa deles, só critica, só faz cobrança, se faz de vítima, né. A gente não tem esse poder, Hum. não pode, tem que libertar os filhos. Porque os filhos têm que gratidão, gratidão não é cobrada. Os filhos têm que ter gratidão e honrar pais e mães, mas pais e mães também devem respeitar o momento do Sim, filho, sim. né, e não ficar cobrando que os carregue, né. Hum. Mas eu estou falando isso por quê? Porque o poder de mãe, então, é um poder tão grande que elas tiram o pai da relação. Sim, Depois elas chegam em casa, muitos casais que eu já atendi, a mulher se queixa do marido, se queixa, aí eu pergunto para ele: "É assim mesmo? Você não faz nada?" Eu falo: "É, eu não faço". E por quê? Porque ela diz que eu não sei fazer, não faço do jeito dela. Então Hum, tira o pai da relação, entendeu? total. Tira o pai. Ah, aí o pai vai dar bronca: "Por que que você não deixou ele deu", "Não, porque ele é muito estúpido, ele grita". Deixa o filho conhecer o pai do jeito que ele é, deixa o filho aprender a lidar com esse pai, né. Aí elas tiram o pai da relação. Isso é muito eh, existem mães muito fálicas, com muito poder. E isso faz aí sofrem, né, e fazem o filho sofrer. É. Porque no ninho vazio elas perdem aquilo que foi o maior papel delas, a vida toda. Eu vou fazer parece que tá script isso, gente. Eu juro por Deus, não tá. E a gente não alinhou, até liguei pra Beth, falei: "Beth, vamos alinhar o podcast, já não vai dar tempo não, Gabi". Eu falei: "Tudo bem, vamos seguir Não, assim". eu não gosto de falar É, nada. aí eu falo: precisava. "Gente, tá Tá maravilhoso, fluido. vamos falar desse tema ninho vazio". Não tá no meu roteiro, eu acho que eu vou fechar meu computador e larga a mão, mas Mas eu acho vamos que você falar pode de ninho fechar, vazio. Não, sabia? calma, tem umas notas aqui, larga aqui, mano, só deixa. Vamos falar desse ninho vazio, Vamos. porque realmente eu acho que, assim, e eu vou te parafrasear e depois eu vou te deixar você Tá. dar mais contexto. Uma vez a Lina também, a gente jantando, né, que a gente tem nossos momentos de descontração, ela falou assim: "Gabi, eu acho que o maior papel que nós filhos, como filhos, podemos fazer para os nossos pais é que eles tenham uma velhice leve, para que a gente não esteja mais uma dor de cabeça com eles quando eles estão lá com seus 80, 90 anos, que eles possam viver a velhice em paz, em vez de estar preocupado com um filho adulto". Claro, Então eu achei isso incrível, porque não é uma via de mão dupla, mas que começa pela mãe e pelo pai. sim, Você traça essa rota, né, para você ter sua velhice leve e claro. tranquila, e de que você tá tranquilo de que seus filhos estão bem. Sim, Eu falo que assim, os pais têm a responsabilidade no desenvolvimento, na preparação dos filhos para a vida. Agora também, olhando bem para a câmera, se os seus pais não conseguiram fazer isso, por mais bem intencionados, na hora que os filhos estão adultos, eles têm escolhas. Parem de culpar também os exato. pais, né? Agora, falando sobre o ninho vazio, Beth, eu tô nessa fase. Meus filhos moram fora, mas eu vou te falar, quer dizer que eu não sinta falta deles? É claro que eu sinto. Eu amo meus filhos. Quer dizer que eu não sofra a falta, a ausência? Claro que sim, mas eu enxergo essa fase diferente. Vou te falar porque eu queria muito que muitas mulheres conseguissem se colocar num lugar desse tipo. Como eu não parei a minha vida profissional, não fui ausente com meus filhos, e o que que acontece nessa fase, por mais que a gente sinta saudade deles, eu entendo que o ninho vazio, ele pode ser um ninho cheio de possibilidades, que é o que eu estou vivendo. Beth, eu acho que eu estou na minha melhor fase profissional. Continuo muito próxima e apoiando os meus filhos. Então, não tem lamentação, Pois é, sabe? pois é. Isso acontece comigo também, porque, assim, meus filhos, cada um está num planeta, né. Eu estou sozinha, viúva, eu moro sozinha, e eu não dependo de ninguém.
E claro que sinto saudade. Claro! Mas quando eu vejo a história de vida deles, onde eles chegaram, onde eles estão, meu peito fica De ele se orgulho. enche de orgulho, eu pareço uma pomba quando abre o peito. Ele se enche de orgulho, eu falo: "Eles estão felizes". Sim, Eu estou feliz. E assim como eles, vendo que eu sou feliz, e sim. os meus amigos, eu sou bagunceira, eu estudo, eu trabalho, eu vou para onde eu quero, É eles estão felizes, realizada. Nossa, né. Eu gente. não tenho mais compromisso com nada e com ninguém, a não ser comigo. E eu sou a única responsável pela minha felicidade. E eu falo isso com orgulho. Isso é maravilhoso, gente. Mas eu Ai, me mas eu vou pedir emocionei. para a Beth falar mais ainda desse ninho vazio. Você concorda que tem esse lado de também ter muitas possibilidades para nós nessa nova fase? Muitas, muitas, muitas. Muitas. É que a gente, E por né, que que é tão dolorido? Desculpa, eu acho que eu vou direcionar. Por que que dói tanto para a mãe que sofre com esse ninho vazio? Na sua perspectiva aí da psicologia, do que você deve para a mãe que nunca investiu em nada na vida que não fosse os filhos, É isso. ela fica sem função, Acabou. ela perde a função, ela sente que perdeu a importância e ela sente que perdeu a vida. Sim, porque ela não viveu, ela Exa só existiu para os filhos. Ela não criou vínculo com mais nada, nem com o próprio marido. sim, Aí quando o casal volta a ser 2, não se suportam, porque não investiram na relação, sim. né. isso. Ô Beth, e quando você fala isso, assim, da mulher não ter investido nela, né, de ter ficado ali só cuidando dos filhos, quantas mulheres nessa fase entram em depressão? Sim, Gente, isso é Mais muito comum. comum. Por isso que eu trago esse tema, para encorajar as mulheres, que se você não fez isso de vir construindo algo seu junto com a além da maternidade, mas é tempo de fazer, de sair desse lugar de sofrimento, né, é Beth? tempo e é fundamental que se faça, porque Sim, o conceito de velhice mudou, total. tá. Inclusive a expectativa de vida, Claro, exatamente. Então se você hoje, aos 40 anos que você tem, 50, né, 48, né. ok, é a idade, e É, você não investir na sua velhice. sim, Que velhice você quer ser? A gente tem que ter planos de vida, sim, projetos de vida a curto, médio e longo prazo. Como é que você quer estar aos 80? Você tem que sim, começar agora, sim. já! It's now or never, Perfeito. né, Perfeito, gente. já! Investir já, continuar estudando, se Se movimentando, desafiando. se desafiando. Tem desafios diários. Eu digo que eu me dou muito trabalho, eu dou um trabalho. Maravilhoso. Porque todo dia eu acordo, eu falo para mim: "Que nós vamos fazer hoje? O que temos para hoje?". Sabe como quem Sim. chega na cozinha e fala: "Bom, o Ah, que que eu vou fazer de comida?". Abre a Sim, despensa. Eu faço isso comigo. Me dou muito trabalho, porque a gente sempre busca o conforto, né. sim. sim, Mas eu não, hoje você vai fazer isso, você vai trabalhar tal hora, depois de tal hora você vai jogar, você vai fazer aqui, então a gente precisa fazer esses projetos para o dia seguinte, sim, para a semana, curto prazo. Médio prazo, bom, para onde eu vou ano que vem? E agora o meu projeto aos 80, né, que como é que eu quero estar aos 80 anos, então vamos lá, sim, continuar estudando, trabalhando investindo na minha formação. Sim. é isso aí. Eu vou fazer uma provocação, sei lá se a gente vai cortar isso depois do podcast, mas é o seguinte, as mães que escolhem, por uma questão às vezes é isso, né, "Ah, não quero terceirizar, não quero babá, minha receita é menor que o meu marido, tal, tal", ser a função mãe, o trabalho mãe. Não investir em outra área É, da vida, é isso? que é uma escolha, é um trabalho digníssimo, que eu acho que deveria ser Digníssimo, remunerado, sim. que como é que ela cria os propósitos delas tendo a sua função principal, sua mãe, que não vai que, né, que é isso, quando for no ninho vazio, quando eles forem, existe esse equilíbrio, é possível fazer isso? É possível, eu posso dizer de cátedra, nada do que eu fiz, ou do que eu sou, do que eu falo, eu não fiz, eu fui uma mãe
que criou 4 filhos e que fez 2 faculdades depois de ter filhos. Filho não impede ninguém de chegar onde quer. Sim, Sempre é tempo de ser aquilo que você deveria ter sido. Essa é a minha eu me direciono por isso, né. Então, se você souber separar papéis, eu vou trabalhar, mas a hora que eu estiver em casa eu vou ser mãe. E nessa hora você for mãe, depois com as crianças dormem, você esposa, você mulher, você amiga, é só você se organizar para separar papéis, porque quando você quer ser mãe e trabalhar hoje, então hoje com esse trabalho, híbrido, é terrível. Você tem que chegar em casa e separar papéis. Quando você entra na tua casa, a nossa casa é o nosso sagrado. Você tem que deixar o papel profissional do lado de fora. E saber que agora você está inteira à disposição dos teus filhos. E que combinar com as crianças que a hora que você chega, é a hora de curtir os melhores momentos da vida de vocês. Você não vai ficar caçando, coisa para fazer, fiscalizando se fez lição, se não fez. Quando você chega, você vai ter esse momento de entrega com eles. Depois, você vai ver se tomou banho, se lavou a orelha, o que fez. Mas primeiro é aquele momento de entrega, aquela tua presença, né, ali, inteira, né. Sim, Não dá para sendo mãe, o que eu fiz, as pessoas me perguntam: "Bete, como é que você fez?" Bom, a hora que eu che quando eles eram pequenos, que não iam para a escola, eu parei de trabalhar, sim, né. Tanto que eu fiz 2 faculdades em períodos diferentes, né, em períodos onde eles já estavam independentes. Mas, a gente tem que criar um vínculo, investir em algo que não seja somente os filhos. sim. Pode ser até um hobby, não precisa ser trabalho, sim, sim. né. Perfeito. A Beth falou muito bem, e eu acho que são escolhas, eu acho que a vida é feita de escolhas. O que a gente precisa ter consciência é quais são as consequências das nossas escolhas. Se para as pessoas está tudo bem, está tudo certo. Pô, Então, por exemplo, se escolheu, não trabalhar e se dedicar à família, que sim, é muita coisa, a gente sabe que não é fácil, a questão é como é que você vai lidar quando esses filhos já não dependerem de você, porque a ideia é que eles não precisem Sim, ficar dependendo de você. Se isso você tem essa consciência e não é um problema, porque eu acho que muito difícil não ser um problema para a mulher. claro. Porque toda a sua função, a sua dedicação, a vida inteira foi isso, de repente e aí o meu ponto, e aí não é de novo um julgamento, é que as pessoas pensem o que isso significa para elas, é muito de entender o seguinte: "Olha, será que eu vou conseguir permitir que os meus filhos sejam independentes, se eu dedico a minha vida inteira a eles? Eu vou dar esse espaço para que eles sejam independentes?" Como é que eu vou lidar com isso depois? Porque é o que a Beth falou de uma forma maravilhosa. Gente, os filhos têm que conseguir viver a vida deles. Mas às vezes pode ser muito difícil, eu acredito que seja para uma mãe que ela não dedica nada a ela. sim, Só a família. Quando eu falo só, não é que é pouco, é exclusivamente para a família. sim, Então eu acho que essa ponderação é importante. E a outra coisa é isso, não é só trabalho, pode ser um hobby. E se chegou no ninho vazio e não fez isso, como a Beth também falou muito bem, dá tempo de fazer, procura um hobby, um projeto que não tirou do papel, né, Beth? Dá tempo. Gente, é uma idade que a gente tem maturidade, que a gente já tem mais experiência e que isso traz muitos ganhos. perfeito. Não, e eu quero só fazer um parênteses, porque óbvio, a gente tá falando aqui da regra, tá, gente? Porque às vezes a gente chega e pessoas comentam nos nossos posts: "Ah, mas eu tenho um filho neurodivergente que depende de mim". Claro, aqui a gente tá falando É, uma a regra, gente não mas falando a gente tá falando das sim, exceções, que óbvio, né, aí é outra história que eu claro, acho que nem a gente nem se sente aqui desse lado da mesa, da competente para isso. As exceções É. fazem as É, regras, exatamente. né. exatamente, é. Mas eu vou, então, seguindo aqui, que agora eu vou puxar uns ganchinhos, porque eu tenho tanta coisa boa escrita que eu fico até triste. Eu não abordei um terço do que eu queria falar, mas foi bom demais. Eu queria falar de uma coisa que a gente falou um pouco antes, dos
filhos diferentes, ou seja, personalidade e criação, né. A gente fala assim, tipo, ó, tudo a gente acredita, às vezes, a personalidade. Ele é tímido, ele é difícil, né, os rótulos lá. Isso é real? É desculpa? O que que existe entre temperamento e personalidade, características, né, desenvolvidas, assim? Aí eu quero ouvir os 2 Eu lados vou só aqui. complementar a pergunta para a gente ouvir a Beth, porque a gente tem escutado muito pais falando assim: "Gente, mas eu criei meus filhos exatamente da mesma forma, criei igual, mas um é independente, o outro se eu não falar ele não faz". E aí eu tenho, assim, o que eu acredito, mas eu quero ouvir primeiro a Beth. A gente já falou sobre isso antes, vou contar. Isso daí é clichê em terapia, viu. Não é? Toda mãe vem com essa queixa: "Mas onde eu errei? Eu criei todos da mesma forma". O erro está nisso, criar da mesma forma. Então deixa eu somente explicar como é que a gen nós somos, né, quando a gente nasce, a gente é produto Uhum, de uma carga hereditária, perfeito. né. Não vou nem falar de genética, hereditariedade. Depois, a gente é produto do meio que a gente Total. vive, não é. Então a gente já nasce com algumas características hereditárias, um puxou Personalidade, o avô, o outro puxou aquele tio, né, coisas familiares. E o ambiente que a gente vive, ele pode, desenvolver essas características ou não sim, desenvolver ou essas potencializar ou exato, minimizar. ou amenizar. Exatamente. Então tem aquele filho estourado, tem aquele filho Uhum, que é muito sensível, então nós não podemos educar da mesma forma, Sim. né, porque com aquele filho que é mais estourado, igual aquele tio explosivo, você tem que, não pode bater de frente, você perfeito, tem que entender de onde veio essa explosividade. E muitas coisas, às vezes você tem que olhar para você mesmo e falar: "O que que eu estou fazendo para o meu filho estar assim?", perfeito, né. E tem aquele filho que é mais tímido e que você tem que ter uma outra forma de agir com esse filho. E não tem que dar tudo, deu um tênis para um, tem que dar para o outro, porque você vive perfeito, não, eu dei para ele porque o tênis dele está precisando. isso, Ah, eu estou dando mais atenção para ele porque ele está doente. Entendeu? Sem culpa, sem drama, sem drama. Eu fiz para um, não fez para outro. Ora as bolas, né. Eu tive 4 filhos, filhos que nasceram na época das vacas magras, não tiveram nada. Aqueles que nasceram na época da vaca mais gorda, tiveram mais coisas de tudo bem. Isso não é trauma, tá. "Ai, vou traumatizar teu filho". Não vai traumatizar teu filho, né. O não é muito importante sim, para o psiquismo, né. perfeito. Beth, e eu a Beth colocou muito bem, né, então o erro é educar e tudo igual. E tem uma outra coisa, eu também acredito que os pais não educam, não criam de forma totalmente igual, porque eles estão em fases diferentes. Exato, estão em fases Então, às diferentes. vezes, eles acham que criaram igual, porque são os mesmos pais, a mesma casa, o mesmo ambiente, mas nunca é igual. Mas é possível desenvolver as mesmas Eu ia características chegar exatamente com nisso. perfis diferentes, vamos dizer assim? Então, olha só, vou chegar nisso e vou trazer um exemplo dos meus 2 filhos, eles têm personalidades completamente diferentes. E que bom que tem, né. Só que quando a gente fala que aí puxando para a minha linha de características empreendedoras, as pessoas não nascem disciplinadas, isso é desenvolvido. Hum. Quem nasce disciplinado, né. Então, por exemplo, o que que aconteceu? Eu lembro que o mais velho, quando ele começou a aprender a ler, e aí eu conversei com ele, e eu falo muito com os pais, essa idade é estímulo, não é correção, é mostrar que ele consegue, é estimular. E aí combinei com ele que ele ia fazer o dever sozinho, quando ele chegasse da escola, e que eu estaria ali para apoiar. Porque o que vinha da escola ele já sabe fazer. Uhum. E foi uma maravilha. E aí eu monitorava, né, claro, se algum dia não fez, eu estava ali observando, sem ficar todo dia: "Vai fazer", porque senão eu tiro a responsabilidade dele, mas enfim. E isso inclusive contribuiu muito, foi uma das coisas para desenvolver o comprometimento, a disciplina, entender que o dever é responsabilidade dele.
Quando veio o Rafa, o mais novo, o que que eu e a torcida, vou falar do Galo, né, que é meu time do coração, que é a torcida do Galo, o que que a gente acha? Vai ser tudo igual, eu achei, falei: "Tá tudo resolvido, porque vai ser tudo igual". Resultado, o que que aconteceu? Foi tudo diferente. Aí, eu combinei com o Rafa que quando ele chegasse da escola, ele ia fazer o dever e não estava funcionando. Por quê? Porque ele acho que ele gastava tanta energia na escola que ele chegava da escola muito mais cansado e não estava funcionando. E aí eu sentei com ele para conversar. Falei: "Filho, que está acontecendo? A gente preci Você precisa fazer o dever". Ele olhou para mim e falou: "Mamãe, por que que você não me deixa fazer de manhã? Eu chego da escola muito cansado. Eu te prometo que eu vou acordar de manhã, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, pronto". E aí, aí respondendo a sua pergunta, tem uma coisa muito curiosa nesse sentido que eu e meu marido, a gente sempre comentou, que eles têm temperamentos diferentes, mas a gente sempre ouviu feedbacks muito parecidos. Por quê? Das Sim, características que nós desenvolvemos. exato. É, isso é muito sério, né. E você me fez lembrar, né, eu e o Rui, meu marido, né, tivemos um relacionamento muito apaixonado e muito fiel, né. Fiel no sentido amplo da palavra, porque fidelidade não é você ter outra pessoa somente, é não mentir, Uhum. né. O amor é traído pela mentira, né. Então nós tivemos uma coisa muito verdadeira. E meus filhos cresceram nesse ambiente. E eu tenho um dos meus filhos, é muito lindo, lindo mesmo, é que só uma coruja, mas Quem ele é não é? lindo, tá, mas ele é lindo. E eu cheguei para ele e falei assim um dia, ele agora já é casado, mas quando ele era solteiro: "E aí, você deve ter muita namorada, muitas namoradas, né?" Ele falou: "Não, mãe, como é que eu vou ter muitas namoradas com o exemplo que eu tive dentro de Olha casa?" isso. Perfeito, Né. Beth, perfeito. Eu vou contar mais uma coisa. Vamos aí, estamos aqui para isso. Um deles estava numa viagem da escola, enfim, internacional, o mais novo tem pouco tempo, e a gente conversando sobre isso quando chegaram e conversando nós todos juntos, assim, e às vezes a gente brincando, né, "Ai, nessa história aí, Hum. e as meninas e as namoradas?". Se a menina tem namorado, eu não mexo com ela. Gente, isso é caráter, eu achei sensacional, é o que eles É o vivem em exemplo. casa. É. É o que eles vivem em casa. Então, assim, são meninos que eu falo, eu tenho muito orgulho, eu sou igual a Beth, viu, gente, muito orgulho. Inclusive, vou te contar, Hã. teve um dia que uma pessoa no meu Instagram colocou assim: "Ah, tudo que você falou eu concordo, mas essa coisa de ter orgulho é uma bobagem", mas não é bobagem. Não. Não é bobagem. Pra mim, sabe o que que é orgulho? Primeiro, as decisões são deles, não são minhas. Eles têm que fazer as escolhas, mas quando a gente tem orgulho, é sinal que eles fizeram boas escolhas. Eles tomaram boas decisões. É ou não é, Beth? É, e tem mais, o desejo de todo filho é sentir que os pais têm orgulho deles. Hoje eu atendo muita velhinha, muito velhinho, e eu falo assim: Se você encontrasse a tua mãe hoje, que já é morta, né, falecida, muito adulto, nem só velhinho, eu pergunto: "Se você encontrasse sua mãe, o seu pai, que você gostaria de ouvir deles que você nunca ouviu na vida?" "Filho, eu tenho muito orgulho de você." Ah, eu acho que Eu essa é a falho frase que isso E sempre todos os pra filhos esperam essa todos validação, Sim, e às vezes não vem. não vem. olha isso. Porque o pai, às vezes, Perfeito, a gente Beth. acha que a gente está fazendo pelo gesto, não sei o quê, mas a gente precisa, às vezes, eu Precisa. dizia eu escutei uma vez até de um ator que ele falou assim: cresci numa casa em que a gente falava muito 'eu te amo', e eu não É, tenho medo de usar essa palavra", aquele Charlie Sim. Fled lá, que eu acho ele incrível ator, tá, gente, calma. Marido, não tem calma. E ele falou que cresceu que ele não tem medo de falar "eu te amo", que ele cresceu numa sim. carta então a palavra é importante, né. Nossa. É isso, é que eu E tanto outra, a botar pra baixo. palavra que vem do sentimento, que é verdadeiro. E aí tem eu vivo 2 lados, então eu tenho muito orgulho dos meus filhos, eu falo isso muito para eles, porque eu tenho mesmo.
Mas você sabe que tem coisa que às vezes eu conto para os meus pais, porque eu sei que eles vão ficar tão felizes de saber, né. e o Sim, motivo é esse. Eu Porque da mesma forma que eu me sinto tão feliz de ser orgulhosa de ter orgulho dos meus filhos, eles também ficam. claro, Não é, é Beth? lógico, né. Passou, porque isso passou para você, Sim. né. E é muito bom quando a gente pode, acho que todo mundo espera uma devolutiva, né. E Sim. aí, como eu me saí? E aí? Perfeito. o check. E aí eu acho que, assim, a gente daqui a pouco vai ter que encerrar no abrupto mesmo, porque não tem jeito que a Beth tem Infelizmente, horário, então eu tô monitorando seu horário que você tem que Eu voltar para estiquei o meu casa. horário, viu. Ah, obrigada, ufa. Então, vamos lá. Eu quero falar sobre uma coisa que é isso. A gente falou do elogio, né, da palavra de reforço e tal, mas tem que ter um cuidado com esse elogio também, né. Porque eu acho que aí a gente também fica assim: "Você é incrível, você é maravilhoso, você é Não, perfeito, não. você". Isso cria uma geração, né, que eu acho que, Uhum. enfim, cria uma geração no sentido amplo, que tá ali achando que é a última balada do pacote, assim, né. Achou uma linha muito boa aí, né. "Olha, mãe, o desenho que fiz. Ai, tá lindo". Tá tudo rabiscado. "Ah, tá lindo". E a criança, às vezes, faz isso para ver se os pais estão olhando mesmo. Olha, Ela sabe quando a coisa é falsa. eu vou fazer uma consulta gratuita. A partir de que idade? A partir de 3 anos Tá bom, já, ela anota aí. percebe quando é falso. Então é melhor você dizer: "Olha, você já fez melhor, você já fez melhor, né. Ó, aqui dá uma arrumadinha nisso", entendeu. Com sensibilidade, Você né, Beth? sem a já tá crítica. cheio de É. criança que faz por fazer, só para o que que ela quer? Ela quer ser validada, Uhum. né. Então, a gente tem que desconfiar quando a criança vem com muito desenhinho, ela está precisando de atenção. A gente tem de desconfiar da criança que adoece muito. Você está Uhum. dando atenção para ela, você só dá quando ela adoece, Sim, né. A gente tem que parar para pensar sim, o que significa isso. O sim. que que eu estou fazendo para ela estar assim? A gente tem que se trabalhar para ser mãe, olhar primeiro para dentro da gente. O que está acontecendo na casa? O que está acontecendo comigo? Para depois você Sim. apontar para a criança, né. Perfeito, Beth. Gabi, eu acho que você trouxe essa questão, realmente ela é ótima, essa questão do elogio, porque a gente elogia os filhos, né, isso faz parte. A gente tem que tomar um cuidado, é o seguinte, primeira coisa, não é o elogio que vai construir autoconfiança no filho, né, Uhum. Beth? Não é. É o que eu acredito que constrói é um conjunto de coisas, inclusive, principalmente, ele ter orgulho que ele consegue fazer, sabe. Então, assim, então não é às vezes você falou, os pais às vezes estão ali: "Ah, você é lindo, você fez perfeito, você é incrível, você", não, mas elogiar o esforço, eu acho, valorizar o esforço, eu acho muito importante. Aí é que tem uma coisa importante, né, que, as crianças, às vezes: "Ah, por que que você não faz isso?", né. Os pais falam: "Ai, pai, é difícil, eu não consigo". "Consegue sim, é fácil". Tá negando a percepção da criança. "É, Sim. filho, é difícil. Concordo com você, isso é muito difícil, você tem que treinar mais". Você não pode falar: "Ah, isso é fácil", porque aí a criança fica: "Bom, você é Então eu sou fácil, ruim. eu sou ruim". Isso, exatamente. É aí Perfeito. que vem também a autoestima, né. É fácil para o adulto, né, para criança Sim, sim, É perfeito. muito bom. E gente, eu quero puxar um assunto que bombou essa semana nas nossas redes, que nós falamos dos avós. É um tema que às vezes a gente fala, e a Lina tem uma percepção que obviamente eu vou deixar você trazer ela. E qual é o papel das avós? Você escreveu o seu livro, né, Avós e Sogras, queremos entender. O que que é esse papel da avó? O que que essa avó superprotetora pode piorar? O que que ela tem que respirar? Qual que é o limite saudável entre esses 2 papéis? E aí para você, Lina, como é que os avós aparecem na sua comunidade e o tema que as mães trazem desse conflito?
né, de criação com os É, avós. eu quero essa conversa junto com a Beth. Eu acho que ainda tem uma outra questão, assim, além de tudo que você trouxe, a responsabilidade dos pais, porque hoje eu vejo, não estou falando que, tem erros e acertos dos 2 lados, claro, como se a gente que é mãe erra, imagina, né. Só que eu vejo muita justificativa dos filhos que os avós estão estragando, então pondo muita culpa nos avós. Então vamos lá, Beth. Assim como muitos avós culpam os Os filhos filhos educar, também. né, a humanidade Sim. sempre busca bodes expiatórios, sempre busca Responsável. culpados. E essa relação avós, netos, sogras e genros é muito complicada, tá. Eu digo que os avós são a força da idade Sim, que se transforma em sabedoria. perfeito. Mas essa sabedoria não serve para nada se for para, querer impor Uhum. aquilo que pensa e o seu poder sobre os filhos, né. Isso da parte dos avós. 67% dos conflitos familiares se dão por interferência dos avós, na vida dos filhos e dos netos. É Hum. muito sério, né. É muito sério. Então, os avós são muito importantes, né. Eles sabem muito, mas eles têm que saber que eles têm que entender que os seus filhos já cresceram, que seus filhos são os pais da criança, tá. E que eles não são os pais dessa criança, né. É aquela coisa, é uma tomada de papel. Os avós são ótimos na resolução de conflitos, das separações, Sim. nas mortes, né, no acolhimento de crianças que os pais são negligentes, né. Hoje, infelizmente, tem muita avó cuidando e educando o neto. Hum. Isso é ruim, porque perde a coisa gostosa de ser avó, né. E eu digo que a os pais, o amor dos avós é diferente. Porque o amor dos pais é o amor disciplinador, né, educativo, porque fica olhando a criança procurando defeito. E o amor dos avós é o amor com doçura, Perfeito. porque é o amor em estado de paz. A gente olha para os netos vendo uma criança que brinca, uma criança que se diverte, né. Então, sem a carga de ter de educá-los. Por isso que é o amor em estado de paz. Não tem culpa, não tem carga, não tem Não tem comprometimento, comparação. não tem comparação. Sim, deveriam ser os avós. Hum. Infelizmente, tem muitos avós que acham que tem que educar os netos, que acham que tem que ensinar a ter ordem. Uma vez eu postei que na minha casa meus netos pintavam a parede, pulavam, que sofá servia para pular, espelho servia para fazer careta, corredor servia para jogar futebol. E uma avó falou: "Gente, na minha casa tem que ter respeito, tem que ter disciplina". Eu fiquei: "Que pessoa pobre, né". Que pessoa nós avós temos que ter histórias com os nossos netos, né. A gente tem que contar histórias da família, eles adoram ouvir histórias dos Adoro. pais, né. E a gente não pode jamais falar mal de uma criança de uma pessoa que os nossos netos gostem. Você não Uhum. pode falar mal da outra avó, você não pode falar mal da Sim, mãe, você não pode falar mal do pai. Você não pode falar mal do amiguinho, sim. né. Então nós avós temos uma responsabilidade enorme, muito grande, imensa, e um papel de destaque na vida dessa criança e de equilíbrio, mas uma grande parte dos avós não larga o poder sobre os seus filhos e aí quer exercer o poder sobre os seus netos. Olha, vou fazer um parêntese aqui.
Valina. Que é o seguinte, uma das características que eu trabalho no meu programa para auxiliar os pais, né, ajustarem a condução e desenvolver nos filhos é a autorresponsabilidade, que para mim é uma das características mais importantes na vida, porque a pessoa que ela só culpa os outros pelo que não dá certo, ela não sai do lugar, não tem mágica, né, Beth? Ela não sai do lugar. E aí, Gabi, é tão presente isso aqui nessa mesa, por quê? Dentro dos nossos papéis, a Beth, com essa história de vida maravilhosa, com mãe, avó, que já tem a experiência de ser avó, o que que ela está fazendo? Ela puxa muito a responsabilidade para o olhar dos avós. Olha que sensacional isso. E o meu eu puxo para os pais. Mas que sensacional, porque os 2 têm responsabilidade. Sim. Mas o que eu estou querendo só chamar a atenção, que eu não tinha nem pensado nisso, mas eu fui ouvindo ela e pensando, falei: "Gente, o quanto a autorresponsabilidade está presente aqui para nós". Porque o que eu entendo, ela está certíssima, e de um outro lado, eu sei que também tem pais, eu sempre falo isso, os avós, gente, a minha mãe fala assim: "Filho é bom demais, mas neto, muito melhor". É, Ela fala isso. Então eu falo assim: "Gente, fim de semana, deixa os avós fazer, tá gravado, deixa eles fazerem o que eles quiserem, porque esse é um amor doce e que geram memórias incríveis e que os netos sabem claramente o que eles podem fazer na casa dos pais e o que só podem fazer na sabe casa claramente, sabe dos avós". claramente. Agora quando os avós fazem parte da rotina, tem que ter um alinhamento. Que eles erram como nós erramos, bem intencionados, e aí eu tenho um parênteses que a Beth fala, Nem às vezes, nem sempre. sempre, mas aí esse nem sempre eu ainda puxo a responsabilidade para os pais, porque se não estão bem intencionados e estão interferindo, cabe a você então, porque a responsabilidade da educação dos nossos filhos continua sendo nossa, né, Beth, Sim, que somos pais. sim. Então, o que eu falo é o seguinte: então, se eles estão no dia a dia, é preciso ter um alinhamento para que eles entendam que aquele comportamento está desenvolvendo, se eles precisam da ajuda dos Hum, avós, porque a gente sabe que existe essa realidade, né. Agora, mesmo assim, eu entendo isso, a responsabilidade dos pais e os avós são muito sábios, a maioria deles são muito sábios, que então os pais precisam alinhar com muito respeito e gratidão e se não está funcionando, eles têm que tomar uma decisão. Porque o que eu vejo também, e aí mais uma vez trazendo esse papel da autorresponsabilidade aqui, eu vejo muitos pais justificando, como a Beth falou, avós também culpando os filhos e filhos culpando os avós, pelo que não está dando certo. Só que eu sempre trago isso, gente, a responsabilidade é dos pais, os avós já criaram os filhos. Eles estão ali para contribuir, para trazer a sabedoria deles, o amor que a Beth falou muito bem. Então, o que eu achei mais interessante é isso, é a presença dessa característica, sabe. é Porque isso. eu falo que cada um se assumir a sua responsabilidade, nada dá errado. É preciso muita maturidade Sim, para viver melhor em família, como eu costumo dizer, sim. né. Avós, mães que competem com as suas Nossa filhas, senhora. não vão se alinhar na educação dos netos. Sogras que competem com as suas noras, não vão se alinhar, porque são imaturas, estão competindo. Agora eu digo que a maravilha da maternidade é quando mãe e filhas conseguem se relacionar, porque sempre mãe está aqui, filha está aqui. Quando a filha consegue crescer e a mãe consegue entender que a filha cresceu, existe um relacionamento entre 2 mulheres que amam e que cuidam da mesma criança. Que bonito. Então é preciso isso. A mãe precisa sair do seu papel e a filha precisa crescer e se relacionar com a mãe como 2 mulheres, né, no mesmo nível. Aí acontece esse fenômeno maravilhoso que se trata de 2 mulheres que amam e cuidam da mesma criança. Aí é lindo, né, esse relacionamento Ô que Beth, nós e uma históricos inteligência, né. é claro, né. Por isso que as pessoas precisam estudar, precisam ler, porque o Sim, conhecimento salva, Sim. salva. E sair o do conhecimento cura. Cura.
porque nós temos comportamentos inconscientes e Sim, automáticos sim. que a gente não pode reproduzir mais. É o que eu digo para as pessoas: "Você cresceu, se atualiza. Se atualiza, você não é mais a filhinha, né. Você é uma mulher", e eu falo para a mãe: "Você não é mais a rainha do lar, você é uma mulher igual tua filha". A gente precisa se atualizar no tempo e no espaço. Sim. Maravilhoso. Gente, tô amando isso aqui, mas eu preciso encerrar. Bom, Mas essa vai ser a Sim. primeira de muitas. Ah, não, já tô aqui pensando, já que ela abriu a porta, é live. Já que ela abriu a Eu porta, é vou ótimo, né, Beth? vou lá e tomar um café com ela na ah, casa dela, que deve ser Olha, maravilhoso. Beth, se Já que convidando. já quero Não, marcar uma vai consulta. acabar minha paz. Ai, e meu não, Deus, e eu vou fazer uma reclamação oficial, aqui, ó, para todo mundo ouvir, que é aqui, ó, a minha querida Gabi tá assim: "Eu vou lá tomar café", É, eu essa história, eu vi, falei: "Nossa, você mora em Minas. Minas, minha filha, é um pulo". Brincadeira. Gente, de verdade, assim, o Edu aqui por trás, gente: "Não, não acaba não, tem que acabar, tem que acabar". Então eu vou para encerrar, eu gosto de encerrar sempre assim, a gente tem que encerrar nossos podcasts em que eu solto uma frase, quase que de frente com o Gabi, pra você completar, tá. Então, eu queria falar muito dessa coisa da superproteção. Então, assim, se vocês pudessem, eu quero que as 2 respondam, por favor, dar um conselho para a mãe superprotetora hoje, seria? ai, meu Deus do céu. Pode pensar, quem quiser falar primeiro. Eu acho que é mais, entendendo o seguinte, por mais que você esteja bem intencionada, quando você está protegendo muito o seu filho, o que você está fazendo é gerando um filho mais frágil, vulnerável, e quando você acha que está facilitando, você está dificultando. Então, é o que a gente tratou aqui, ó, essa conversa toda, né, alinhar, é ouvir, respeitar, pôr limite quando necessário, mas não proteja ele do mundo, porque gente, a vida é muito boa, desafios fazem parte, frustrações fazem parte, só que quando você passa isso, se ele puder passar isso com seu apoio, é sensacional, acho que é isso. Né, eu falaria um pouquinho lembrando Fernando Pessoa, né, rega as tuas plantas, né, colhe as tuas flores, né, e deixa a vida te levar, né, a vida ela traz soluções pra gente. É que a gente fica tão focada em educar o filho, em ser perfeita, que não vê que as coisas que a vida mostra, segue teu caminho, Ela traz de ela presente, né, traz. Beth, Só que a ela gente está tão é, focada numa coisa que não vê, a vida soluciona, é verdade. se você estiver conectada a você. Mas a gente Consciente, consciente, né, agindo intencionalmente. tá É, disposta a ouvir, sim. enxergar, porque é aquela coisa: "Eu nasci assim, vou morrer assim", minha filha morre logo, você já morreu. Já acabou. E com essa não, brincadeira. Eu acho que é isso, veja veio na minha cabeça quando vocês estavam falando, veja as perfeições nas imperfeições, Exato. É, porque tá aí. Tá aí. tá E ali, deixa ser imperfeito, ali. gente, esse mundo de Instagram não é perfeito, Não é é só verdade, não é não é real. real. Não. Muitíssimo obrigada, Beth. Lina, mais uma vez, minha amiga, obrigada. Mais um episódio aqui do Ser Desnecessário é um ato de amor. Muito obrigada, mas antes, Beth, deixa seu Instagram, seus contatos. Vamos lá, vamos fazer um Olha, marketing aqui, a primeiro eu menina do quero dizer que marketing. eu me senti muito à vontade, muito Bom, acolhida, foi muito divertido, muito gostoso, não senti o tempo passar, tá. E o meu Instagram é Beth, com 2 T's e Y, Monteiro, é arroba Beth Monteiro Psicologia Oficial. maravilhoso. Perfeito. Beth, também, vou ser repetitiva, mas tem que ser. Obrigada pela presença. Foi uma honra ter você aqui. Um Obrigada, foi papo muito gostoso. uma conversa extremamente enriquecedora e que traz para a gente muito aprendizado. Então, gente, acompanha a Beth nas redes sociais. A minha rede é @Lina Valéria, Valéria com 2 L's. E a gente vai estar sempre aqui
Mas podem ter certeza que esse aqui foi um episódio pra gente muito especial. A gente tá muito feliz de ter a Beth aqui com a gente. Continuem assistindo Ser Desnecessário é um ato de amor, porque é um ato de amor. Obrigada, pessoal, até a próxima. Até.